vai me rir. Boa noite. Hoje no nosso programa, de frente com a Camila, temos a nossa convidada, a professora Michele Chaves, que é graduada em Geopolítica pela UEG e cursou seu doutorado em Economia Global pela UFG. Boa noite, professora. Boa noite a todos, plateia. Boa noite, plateia. Tudo bem? Tudo bem. Bom, professora, hoje nós trouxemos um assunto bastante pertinente à sua graduação e gostaríamos que você nos esclarecesse e trouxesse maiores informações para a nossa plateia. Certo. Nosso assunto hoje é o Mercosul. Então, assim, nos traga o que é o Mercosul, né? Nos oriente e depois da sua explanação, da sua explicação, quero abrir as perguntas para a plateia. Perfeito, boa noite novamente a todos. O Mercosul é um tema bastante pertinente, bastante interessante, que envolve a economia, política, geopolítica. Não é só de um país, são 24 países na década de 90, e atualmente inclui também a Venezuela, sendo então 5 países. Bem, o Mercosul ele é um bloco econômico que foi assinado na cidade de Assunção, capital do Paraguai, pelo Tratado de Assunção, na década de 90, no ano de 1991. Sendo que os integrantes desse bloco econômico é o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, sendo que na década de 80, Camila, o Brasil e a Argentina eram os principais, ou seja, eles não tinham vínculo, relação econômica entre eles. Certo? Depois, uma década mais para frente, na década de 90, houve então a ideia do bloco econômico para socializar, integralizar então a economia entre os 4 países. 4 na década de 90. Atualmente, 5, incluindo a Venezuela, como eu já havia dito. Bem, uma questão bastante pertinente, também vou até esclarecer a dúvida da plateia antes deles mesmos perguntar. Acredito que também seja a minha dúvida. Provavelmente, todos perguntam, inclusive na sala de aula, quando a gente vai dar aula, palestra ou alguma coisa assim, é em relação aos integrantes que são membros associados. Ou seja, eles participam, eles têm participação passiva no bloco econômico. Por que passiva? Porque eles não pronunciam, eles não têm voz ativa, eles não votam, não explanam ideias, eles ganham como se fosse um lucro. Exemplo popular, para ficar claro, a plateia não opina no teatro que está acontecendo no certo? Eles assistem. São métodos. Mas, doutora Michele, se a senhora me permite uma dúvida, esses países que são associados a isso, né? Sim. Que são associados, eles futuramente podem passar a ser países membros do Mercosul? Ou esse Mercosul é o bloco-chave? Bem, pode, futuramente. Depende do tratado. Como eu disse, é um tratado de Assunção, um tratado ele permite. No tratado tudo pode. Direito internacional. Tudo se pode no direito internacional. O que acontece? Um país ser integrante do bloco econômico, vão reunir os 4, ou seja, os 5 hoje, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, o bloco inteiro, e ali num dos países, uma das sedes, né, eles vão abrir o contrato, vão expor as condições, obrigações e deveres que todo tratado tem, devem ser cumpridos, e assim, se forem de aceito, podem sim ingressar e fazer parte do bloco econômico como um integrante ativo. Até mesmo para fortalecer mais essa economia, mais esse bloco econômico, né? Sim, assim, exatamente. Não sou especialista da área, mas uma vez eu li um pensamento de um economista super renomado que dizia o seguinte, que futuramente países irão se comercializar sua mercadoria entre si, mas sim entre blocos econômicos. Né? Então a tendência mundial da política é essa, né? Inclusive, A criação de novos blocos. Inclusive, é uma das perspectivas do Mercosul. Nós vamos Tá. chegar lá. Pode, por favor. Já posso abrir para o pessoal da plateia? Deixa só eu concluir que os países integrantes, esses que eu falei que são associados, membros associados, são o Equador, o Chile, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Certo. Esses que são só a plateia, ou seja, integrantes passivos. Pode, por favor, abrir para a
plateia. Bom, eu gostaria de abrir para a plateia, né, as perguntas. Acredito que essas perguntas e as respostas da nossa doutora serão de uma grandeza, né, para vocês, para a vida profissional de vocês e para o conhecimento de vocês. Alguém? Por favor? Você? Boa noite, doutora Michelle. Boa noite. Creio que você já tinha falado, mas eu não entendi muito bem assim. Sério. Mas quero que você me fale cite uma das características do Mercosul. Bem, Lucas, na verdade, eu não falei. Eu dei uma introdução, né? Uma das perspectivas, eu acho que, no meu ponto de vista, uma das mais importantes, é que o Mercosul ele objetiva ampliar ou integrar a política do bloco para fortalecer o bloco, que hoje é composto por 5 países, sendo Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai e Uruguai. Então, uma das ideias é fortalecer o bloco, e como é um bloco econômico, a força é a política. Certo? Mais alguém? Muito obrigado. Doutora, eu ouvi dizer também que tem uma tal de TEC. O que significa essa sigla TEC? Bem, a TEC é uma tarifa externa comum, ou seja, ela facilita o transporte de produtos industriais, industrializados de um país para o outro, que fazem parte desse bloco, ou, se for cobrado uma tarifa bastante inferior para facilitar a comercialização, ou seja, gerar a economia, né, a libela da economia, que é o Mercosul, ou, como eu estou explicando, ou cobra uma tarifa menor ou não cobra nada. É para facilitar mesmo, por isso que chama bloco econômico. Dependendo das convenções, né? Depende do tratado. O que está as características específicas, as obrigações que Tem alguma pergunta? Boa noite, doutora Michelle. Boa noite. É um prazer imenso receber a senhora aqui hoje. Eu tenho uma pergunta para me fazer. Eu gostaria de saber quais são as duas maiores potências do Mercosul. Bem, Magela, é isso? Ronaldo, Magela? Magela, é bastante interessante quando você pergunta quais são as duas potências do Mercosul. Bem, não é que é duas potências do Mercosul. Vamos dizer no popular que o criador, ou seja, quem criou o Mercosul, quem deu essa ideia, porque tinha um vínculo econômico, foi o Brasil e a Argentina na década de 80. Eles iniciaram esse processo que, provavelmente, por hoje, nós temos um bloco econômico, o Mercosul, deu certo na década de 80, passou, deu a década de 80, foi feito um tratado de Assunção, onde então ingressou os 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e agora, então, no século XXI, no século XX, a Venezuela também faz parte do bloco econômico. Então, Brasil e Argentina, para a sua pergunta. Obrigado. Por nada. E ainda mais, Camila. Bom, no mais, agora eu tenho a agradecer a nossa plateia que veio nos prestigiar o meu programa, prestigiar a nossa doutora, que traz tanto conhecimento, de tanta importância para a nossa vida acadêmica. E agradecer você também, telespectador, que está em casa nos assistindo e nos dando esse voto de confiança, acreditando sempre na nossa palavra. Muito obrigada, plateia. Obrigada, doutora. Mais uma vez, e as portas do nosso programa sempre estarão abertas para você. Com certeza, e assim que precisar, ou surgir outro tipo de dúvida dos acadêmicos e de demais pessoas, por favor, estamos Sim, faremos o convite, com certeza. Com certeza viremos. Obrigada.